Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero hoje poder falar sobre um assunto que me parece absolutamente importante e esse assunto parte de uma publicação que eu fiz esses dias, na qual eu não consegui me desenvolver um pouco mais, porque era uma publicação, era texto e tudo mais. Então eu não consegui me aprofundar, mas eu quero poder tirar esse momento para fazer isso, para me aprofundar um pouco mais. Muito bem, então vamos lá. Esses dias eu fiz uma publicação e ela tinha o título de Elogios. E ela dizia mais ou menos assim: aceite elogios e fique feliz com eles, pois são o reconhecimento do seu esforço. Mas nunca permita que eles abram caminho para a vaidade. Perceba, a mesma importância que você der para os elogios, você dará para as críticas, ok? A mesma importância que você der para os elogios, você dará para as críticas. Muito bem. Veja, da onde é que veio? Qual é o evento prático, né? O professor Olavo de Carvalho, ele sempre diz que toda reflexão, ela precisa partir da realidade, ela precisa ter o chão da realidade. Você não pode criar coisas que estão desconectadas do plano real onde as relações acontecem. Então, qual é o plano real disso? O que aconteceu? Eu tinha feito uma publicação um pouco anterior, e nessa publicação eu tinha colocado um pouco da minha trajetória, eu tinha falado um pouco de algumas decisões que eu havia tomado e que eu as considero decisões acertadas e tudo mais. E fazer isso, quando eu coloquei isso dentro de um texto e eu publiquei isso, as pessoas vieram falar coisas muito boas assim para mim em termos das decisões que eu havia tomado. Então elas elogiaram, algumas pessoas fizeram comentários, outras me mandaram mensagens no privado, enfim. Só que isso não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então é uma coisa que acontece com uma certa frequência e acontece, é claro, devido a uma certa posição que a gente se colocou ao longo desses últimos anos. Muito bem. Essa posição de servir, não é mesmo? Muito bem. Só que é o seguinte, e aqui está a reflexão que essa situação gerou. Veja, quando as pessoas elas te fazem elogios, o que está acontecendo é que elas estão a reconhecer alguma coisa que você fez. Então, elas estão a reconhecer que algo que você fez importa. Algo que você fez foi relevante, foi importante. Tanto pode ser para elas, ou para a comunidade, ou para a escola, ou para o trabalho, enfim. Só que existe uma outra coisa aqui, mais profunda aqui, e isso não explica tudo. Você dizer que o elogio das pessoas é apenas um reconhecimento, isso não explica tudo. Há uma profundidade maior ali, tá? E que profundidade é essa? A profundidade é que quando as pessoas elas te elogiam, elas estão, na verdade, mostrando que elas carregam seu exemplo, carregam teu exemplo junto com elas. Elas estão dizendo que, cara, isso que você fez, isso que aconteceu, você agiu muito bem, ou você fez tal coisa muito bem. Eu estou carregando o teu exemplo comigo. É isso que o elogio significa. Isso que você fez importa. Só que na medida em que as pessoas falam isso para você, de que isso que você fez importa, isso significa que as pessoas levam você junto com elas. É por isso então que quando elas estiverem em uma outra situação análoga, portanto, aquilo que aconteceu com você, elas hão de lembrar
aquilo que você, porventura, havia feito. Então elas vão lembrar de você, elas estão carregando você no coração. E elas vão, e por lembrar de você, elas vão conseguir colocar o teu exemplo em prática. E daí quando eu comecei a pensar sobre isso, eu disse, tá, então o elogio, ele não diz respeito apenas a um reconhecimento. O elogio, ele também diz respeito a uma responsabilidade que existe em você e que você conquistou. Então, na verdade, as benesses que nós temos, portanto, as coisas que nos diferem das outras pessoas, do ponto de vista de capacidade, de formação, ok? De possibilidade, ok? Essas coisas, na verdade, o que essas coisas são? Essas coisas, elas são elementos de nossa responsabilidade. Então, por exemplo, e aqui está o pulo do gato, né? Aqui está o fundamento de hoje. Que uma formação que eu tenho, um emprego que eu tenho, eu estudei muito e tal, tudo mais. Aquilo que eu alcancei por detrimento do meu estudo, isso abre para mim, há uma missão ali, percebe? Há uma missão ali, e a missão é que o que eu faço com esse estudo que eu adquiri? O que eu faço com essa sabedoria que eu adquiri? O que eu faço com essas portas que eu tenho disponíveis para mim? O que eu faço com essas habilidades que estão à minha disposição? Isso é a missão. Isso é a missão. Então, os elogios, eles falam da missão que existe em eu e você. Da missão que eu e você estamos responsáveis por executar. Então é por isso que aquilo que você tem e que te diferencia de outras pessoas não é o foco delas, não é te envaidecer ou que você se acha, não, agora eu sou o rei da cocada preta, né? Os brasileiros gostam de dizer isso. Não é esse o ponto. As coisas que te diferenciam em relação às outras pessoas, elas estão ali porque elas fazem parte da tua missão. São elementos para que você consiga e possa servir as outras pessoas. Esse é o ponto. Então, é por isso que eu escrevi aqui, mas nunca permita que eles, portanto, esses elogios, eles abram caminho para a vaidade. Porque esse não é o foco dos elogios, esse não é o foco do que está acontecendo contigo. O que está acontecendo contigo é que você alçou um novo patamar. E o novo patamar é um patamar de serviço. Você saiu da posição de infante. Você saiu da posição daquele que as pessoas fazem tudo por você. Você saiu da posição de alguém que só recebe para a posição de alguém que começa a dar. Para a posição daquele que começa a fazer as coisas, para entregar valor, agregar valor aos outros. E nesse movimento, então, essas coisas servem para fundamentar a tua missão. É isso que significa. É isso que significa. E a parte final que eu coloquei, portanto, perceba a mesma importância que você der para os elogios, você dará para as críticas. É exatamente isso, porque assim, isso faz parte de uma reflexão final de que a gente... Eu gosto de tomar o exemplo de Jesus, né? O que aconteceu com Jesus? Jesus é esse filho de Deus que pregou o evangelho durante 3 anos, dos seus 30 anos aos 33 anos. E no final de sua trajetória, de sua missão, existe um episódio em que ele entra em Jerusalém e todo mundo aplaude ele. Todo mundo aplaude ele, todo mundo diz que ele é o cara, que ele bendito é o que vem em nome de Deus, enfim, Hosana ao rei. Só que depois de algum tempo, a multidão, a própria multidão de Jerusalém falava contra o próprio Jesus. A própria multidão de Jerusalém falava contra Jesus. Disse que Jesus poderia ser crucificado. Ok? Disse que Jesus poderia ser crucificado e trocado por um assassino, Barrabás.
Então o que a gente vê é que as mesmas pessoas que que levantavam a mão para falar Hosana ao rei e tudo mais, eram as mesmas pessoas que em outro momento decretaram a morte do próprio Cristo. Então isso traz algo não sobre Jesus, mas sobre a natureza humana. E o que traz sobre a natureza humana é isso, que se você deixa os elogios subirem a tua cabeça, subirem ao teu coração ao ponto de te tirarem da realidade, isso é um mau sinal, porque é a mesma coisa vai acontecer quando você receber uma crítica. E às vezes a crítica é apenas uma opinião da outra pessoa, que não entendeu as tuas motivações, etc. Há críticas que podem ser ouvidas, mas às vezes não. E dali? Essa crítica vai te derrubar. Por quê? Porque você coloca lá em cima o elogio. Você deixa subir ao coração e tudo mais. Então, eu acho que são esses os dois pontos ali de reflexão que eu queria trazer hoje. O primeiro ponto é que, veja, os elementos que te diferenciam, que te fazem um cara bom, um homem, isso que você ser um homem trabalhador, uma mulher muito produtiva, uma mulher dedicada, um homem honrado, essas coisas, elas fazem parte da tua missão. E você tem uma responsabilidade para fazer isso. O teu diploma é tua responsabilidade. Ok? E, por outro lado, o outro foco é esse, de que a gente tem que ter cuidado para os elogios não alçarem um espaço na nossa alma que não lhes pertence. Porque do mesmo jeito que eles nos levam para o céu, as críticas podem nos levar para as mais profundezas do inferno. Então, é isso que eu queria falar por hoje. Boa noite para vocês e a gente se fala no nosso próximo vídeo, beleza? Valeu, abraço!